Oi, gente! Chegamos com novidade especial, principalmente para você que deseja ingressar nos cursos de graduação da UESB. Estão preparados? Então assistam esse vídeo até o final porque a novidade é boa, hein? Vem aí o vestibular UESB 2020 e se você quer se dar bem no processo seletivo, fique atento, porque a UESB já divulgou a lista das obras que serão cobradas nas provas. Ao todo, serão 4 livros. O primeiro é A Audácia desta Mulher, de Ana Maria Machado. Também está na lista Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Outro livro importante é Anésia Cauaçu, de Domingos Ailton. E para finalizar em grande estilo, temos A Farsa de Inês Pereira, do escritor Gil Vicente. E agora que vocês já sabem quais serão os livros cobrados, já dá para programar a leitura, né? E continuem ligados porque nos próximos dias a gente vai divulgar mais informações sobre o vestibular UESB 2020. E não esqueçam de acompanhar o nosso site e as nossas redes sociais, ok? Até a próxima! Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Diminua a velocidade ao dirigir em pista molhada para chegar bem. Sem correr o risco de ir para o além. No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, é registrado uma morte a cada 45 minutos. A cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas. O suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Também é a 15ª causa de morte no mundo. O mais triste é que 90% dos casos poderiam ser evitados. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública e o tema é tratado como tabu para muitas famílias. Precisamos alertar a população para este problema. Um simples gesto de ouvir e ajudar a quem precisa pode salvar uma vida. Uma campanha TV UESB e UESB FM. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta. Dessa vez viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas 3 obras. O longa O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E
completa a lista o documentário Ex-Pajé, dirigido por Luiz Bolognese. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. Reforma agrária. Conheça a história de luta e resistência do assentamento Lagoa Nova, localizado no distrito de Iguá, zona rural de Vitória da Conquista. Moradores de 39 municípios baianos têm até o dia 31 de outubro para fazerem o recadastramento biométrico. 15 de outubro, dia do professor. A nossa homenagem àqueles que produzem e criam as possibilidades para a construção do conhecimento. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. A história do assentamento Lagoa Nova, localizado no distrito de Iguá, zona rural de Vitória da Conquista, se destaca pela luta e resistência na construção de um projeto ideal de reforma agrária. Quem conta essa história pra gente é a repórter Samara Dias. Dona Zenaide planta milho, feijão e melancia. Dedica o suor do seu trabalho na terra que pode chamar de sua. Eu trabalhava em roça de café. Aí eu fui para o assentamento Santa Marta. Santa Marta, eu fui para Santa Emília. Santa Emília, eu fui para o Mucambo. Aí vim, fiquei em casa. E aí, quando ela chega lá um dia, chegou um rapaz lá, chamando, que disse que aqui era bom e coisa e tal. Eu venho. Aí cheguei aqui, até hoje eu tô com 18 anos aqui. O assentamento Lagoa Nova, localizado no distrito de Iguá, zona rural de Vitória da Conquista, foi conquistado através do processo de reforma agrária. Mas para isso, foi preciso muita luta e resistência. Inicialmente, as famílias que vieram, né, elas ficou acampadas, né, todo aquele processo de resistência dentro da terra, sem sair. E as que resistiram foram para Salvador, né, ocuparam o INCRA, para que o INCRA comprasse, né, a fazenda. Foi doloroso, mas graças a Deus, né, conseguimos, né, a fazenda. De acordo com o Estatuto da Terra, criado em 1964, o Estado tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Por isso, a reforma agrária, que tem a missão de distribuir terra para as famílias que não têm. A lei determina que o Estado brasileiro, né, o ente federativo da federação, aliás, o governo federal, o governo estadual, ela tem que prover às pessoas sem terra de condições de moradia e de acesso à terra. E se criou esse instituto, né? No Brasil, a reforma agrária é realizada em duas modalidades. A do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e o modelo crédito fundiário, realizado pelos governos estaduais. Só na região sudoeste da Bahia são 14 assentamentos do crédito fundiário e 22 assentamentos do INCRA, como esse aqui, o assentamento Lagoa Nova. São 43 famílias que vivem dessa terra.
E o que tem chamado muita atenção é o protagonismo cada vez maior das mulheres. E é aquela mulher que ela ajuda, né, no campo, é aquela mulher que ela planta, que ela colhe, que ela se preocupa com aquele mantimento, né, que vem da terra. Apesar de anos de luta, a realização da reforma agrária no país é lenta e enfrenta várias barreiras. E sem investimentos, o direito à terra não será cumprido e o futuro do campo é comprometido. Está muito difícil nessa atual conjuntura. Com esse governo é muito difícil. Eu arrisco a dizer que reforma agrária pelo INCRA, eu acho que vai acontecer muito pouco. Vai ser um prejuízo muito grande. E sobretudo agora, que também diminui os recursos para financiamento da agricultura familiar. As pessoas muitas vezes não dão a devida importância para o homem do campo. Né? O homem do campo ele fica esquecido, às vezes as políticas públicas não chegam até a gente, né? A gente busca e as pessoas não param para analisar que hoje a cidade sobrevive do campo. Moradores de 39 municípios baianos têm até o dia 31 de outubro para fazerem um recadastramento biométrico. Essa é a última etapa do processo. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Quase 1.600.000 eleitores ainda precisam ser biometrizados na Bahia. O recurso é utilizado como base para sistemas de identificação. A principal vantagem é a segurança. O uso dessa ferramenta torna mais seguro o sistema de votação eletrônico no país. A biometria é um sistema que vem sendo utilizado pelo TSE para que o eleitor se identifique na hora de votar por meio da impressão digital. Nós inserimos também no cadastro eleitoral a fotografia do eleitor e também a assinatura digital, mas a gente realmente utiliza na hora de votar as digitais para identificação do eleitor. Moradores de 39 municípios baianos têm até o dia 31 de outubro para fazerem um recadastramento biométrico nesta última etapa. Todos os municípios serão obrigados a realizarem eleição por biometria em 2020. Itambé, Catiba, Macarani e Maiquinique estão em procedimento convocatório de recadastramento. São obrigados a fazer o recadastramento todos os eleitores convocados pela zona eleitoral que esteja realizando o procedimento no período informado. Analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos de idade que desejarem continuar a exercer o direito ao voto devem ser recadastrados. Nós temos 3 canais para agendamento. Um telefone 0800, uma ligação gratuita, que é o 0800 071 6505. Temos o WhatsApp, que é um número fixo, mas funciona como WhatsApp, 71 3373 7223. E temos um site, agendamento.tre-ba.jus.br. Quem não comparecer ao recadastramento terá o título cancelado, além de sofrer outros impedimentos. O eleitor que não fizer a biometria, aqui na Bahia todos terão que fazer até fevereiro do ano que vem. Nós temos ainda 281 municípios na Bahia que estão com a convocação obrigatória, ou seja, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral, ao posto de atendimento e fazer a biometria. E quem não fizer, terá o título cancelado. Em Vitória da Conquista, o recadastramento encerrou em fevereiro desse ano. Cerca de 82% dos eleitores foram biometrizados, alcançando a meta. Nós tínhamos como meta biometrizar 80% do eleitorado. Na verdade, conseguimos mais do que os 80%. Nós ainda temos cerca de 28 mil títulos que não foram regularizados e chamamos a atenção daqueles que continuam com o título cancelado e desejam votar nas eleições 2020. O prazo para regularizar se encerra logo no início do mês de maio do ano que vem. Vamos aos destaques do nosso Giro de Notícias desta terça-feira. A estudante de jornalismo Giovana Paciolo traz as informações. Boa noite, Gil. Boa noite, Aline. Boa noite a você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Hoje é dia de giro e eu já peço a atenção de você que é de Vitória da Conquista. Começa hoje a exibição dos filmes do vestibular UESB 2020 e as sessões comentadas vão até o dia 17, quinta-feira. O encontro vai acontecer no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, sempre às 7 horas da noite.
Então lembre-se, hoje é dia de sessão comentada. Não perca essa oportunidade. E falando em vestibular, você quer concorrer à isenção da taxa de inscrição para o vestibular UESB 2020? Então fique atento. De acordo com o edital 189/2019, aqueles que desejam solicitar a gratuidade devem se inscrever no período de 15 a 28 de outubro. Ou seja, a partir de hoje, os interessados em participar devem se inscrever exclusivamente pela internet. O link está passando aqui embaixo. E estamos no Outubro Rosa. Como parte das ações desse mês, o Serviço de Enfermagem, Médico e Odontológico, SEMO, convida toda a comunidade interna e externa para participar da campanha preventiva contra o câncer de mama, no pátio administrativo do campus de Jequié. O evento começou hoje, dia 15, mas amanhã tem mais, das 8 até as 12 horas. Aline, é com você. Obrigada, Gil. Vamos falar sobre o tempo agora, porque começou quente, à tarde nuvens carregadas, mas aqui conosco Marcel de Souza, que vai fazer análise para a gente do tempo e da temperatura para Vitória da Conquista e também outras cidades da região. Boa noite, Marcel. Boa noite, Aline. Conta para a gente como é que vai ficar a temperatura amanhã em Vitória da Conquista, já que hoje o dia já mudou um pouquinho. Hoje pela manhã, como eu disse ontem, o dia começou com muitas nuvens e perdurou até mais ou menos às 4 horas da tarde, o tempo continuou fechado. Para o lado aqui da UESB, o tempo ficou um pouco aberto, mais para a zona oeste, mais lá para Vila Serrana, né, as UBS 4 e 5, o tempo ficou um pouco fechado, houve algumas pancadas de chuva, mas chuva leve. Vou mostrar para vocês aí agora a previsão para amanhã. Amanhã o tempo deve continuar mais ou menos do mesmo jeito, nublado com possibilidade de chuva. Essa chuva, gente, é uma chuva localizada como ocorreu hoje, tá? Mas a maioria dessa chuva, além está sendo sempre da zona norte e zona oeste da cidade, certo? A mínima amanhã vai ser de 16, a máxima vai chegar aos 28. E aí na quinta, na sexta e no sábado a temperatura vai cair um pouquinho, tá? Na quinta-feira vai ser de 14 e 27 graus. Na sexta-feira 14 e 28 e no sábado 16 e 30. Então assim, na quinta e na sexta o tempo deve esfriar mais um pouquinho, aí no sábado esquenta até os 30 graus, mas isso aí deve perdurar até essa semana aí. E semana que vem o tempo deve ficar um pouco variando entre chuva e sol, tempo aberto e fechado aqui em Vitória da Conquista. E quais são os municípios de destaque desta terça-feira que você traz para a gente? Vamos ver aí na tela a temperatura para os municípios aqui da região. A primeira que a gente fala é Mucugê, a mínima lá é de 14, a máxima de 24 graus, o sol deve aparecer em tempo integral. E lá em Mucugê, Aline, a temperatura vai ter essa amplitude térmica, né? Essa semana está um pouquinho mais fresquinha, mas a partir da próxima semana a amplitude térmica deve aumentar, chegando aí aos 28 graus, um calor maior. Já em Poções, a cidade da Festa do Divino, a mínima é de 16, a máxima de 30 e há possibilidade de chuva amanhã. Então o tempo que a gente Poções prepara, que vai estar um pouco abafado, aquele mormaço, e aí o pessoal sempre se hidratar e fugir do calor, né? Aproveitar sempre o lugarzinho mais fresquinho. Já em Caetité, a cidade da festa, né, de Santana, famosa, a festa de Nossa Senhora Santana, a mínima é de 18, a máxima de 31 e lá o sol em tempo integral e a temperatura, a sensação térmica em Caetité deve chegar aos 33 graus, não tão muito quente como a gente já viu nas outras semanas. A temperatura lá deve ficar mais ou menos nesse nível aí. Tá, e agora como é que está o tempo e a temperatura aqui em Vitória da Conquista e como é que fica também a madrugada? Conta pra gente. Hoje eu trouxe uma novidade, a temperatura agora é de 22 graus, vou pedir o pessoal para colocar aí pra gente um gráfico que eu trouxe, aí mostra a temperatura, né, o gráfico da temperatura para o dia todo de amanhã, a mínima e subindo aí para a máxima e a próxima madrugada, né, da quarta-feira. Olha, a mínima amanhã deve ficar entre 16 e tudo, e na madrugada a temperatura deve cair um pouco. A partir das 3, 4 da manhã, essa temperatura pode chegar aos 16 graus, como vocês veem no gráfico. E aí, durante a tarde, o gráfico já dá aquela, né, aumentada ali no meio. Então, esse é o período da tarde, onde o sol está mais a pino. No final da tarde, a temperatura cai até às 11 da noite, voltando, né, aos 18 graus. Então, a mesma primavera, que é o clima. Durante a primavera, esse é o gráfico que a gente sempre vai ver, né? Temperaturas da tarde mais altas e no final da tarde e à noite e madrugada, temperaturas mais baixas. Um pouco mais. Isso. Ok, tá então Marcel de Souza trazendo para a gente a análise do tempo e da temperatura em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Marcel, boa noite. Obrigado, Aline. Volte amanhã para trazer para a gente mais informações. Mais informações para vocês. Muito obrigada. E no próximo bloco, uma reportagem especial em homenagem aos professores. E ainda nesta edição, as informações sobre o Sagrado Concerto, que será realizado no próximo sábado na paróquia Nossa Senhora das Graças. O intervalo é rápido, não saia daí.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. E estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Nos últimos meses, os professores vêm sendo vítimas de uma série de ataques que tentam reprimir ou censurar a atuação desses profissionais. Os professores universitários também estão sendo atingidos por práticas e discursos que tentam desmerecê-los. Neste 15 de outubro, a nossa homenagem e respeito a esses mestres que produzem e criam as possibilidades para a construção do conhecimento. Eles planejam, ministram aulas, corrigem provas. Na UESB, são pouco mais de 1.000 professores que, além dessas atividades, ainda possuem outras obrigações na graduação e na pós-graduação. O professor universitário, do meu ponto de vista, ele precisa articular essas 3 dimensões, esses 3 princípios que orientam o nosso trabalho. Não basta só ensino, o foco no ensino, mas ele é muito importante, porque ele forma gerações, forma professores, forma profissionais de diferentes áreas. E um outro elemento importante do meu ponto de vista é a extensão. A extensão eu entendo como uma construção a partir das demandas sociais e de problemáticas que estão colocadas pela sociedade. A pesquisa nos ajuda a produzir conhecimento, a atualizar conhecimento, a desenvolver novas tecnologias. Com a pesquisa científica, os professores, junto com os alunos, fazem novas descobertas que impactam diretamente na vida em sociedade. Nesse sentido, são vários exemplos na UESB, como esse óleo de eucalipto, um substituto natural para os agrotóxicos. São pesquisas que mudam a vida das pessoas, mas que também oportunizam a reflexão, o debate e o pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Quando nós falamos em pensamento crítico, em um processo de reflexão, é preciso compreender que o debate ele vai acontecer de maneira mais sistematizada. Por exemplo, quando a gente fala em cidade, as pessoas acham que a cidade é uma construção espontânea. E quando a gente vai entrar na universidade, a gente vai perceber que é uma série de mecanismos. Por exemplo, a própria legislação vai determinar um processo que nós chamamos de homogeneização de vizinhança. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. Se você não compreende esse processo do ponto de vista crítico, reflexivo, você não consegue compreender, por exemplo, como a violência urbana acontece na cidade, como um posto de saúde, uma escola, o próprio transporte público, a mobilidade urbana, ela é distribuída na cidade. Porque tudo isso tem uma relação direta de como a legislação vai estabelecer o processo de planejamento das cidades. Além de tudo isso, ainda é preciso ter tempo para executar as atribuições inerentes aos cargos administrativos. E estamos nessa responsabilidade na Pró-Reitoria de Graduação de conduzir as atividades e as ações acadêmicas referentes aos 47 cursos de graduação da nossa universidade. Balbúrdia. 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 Confusão, tumulto, são significados da palavra balbúrdia segundo o dicionário. E esse foi o termo utilizado pelo ministro da Educação para se referir às universidades. Aqui na UESB, como visto, reina a pesquisa, o ensino e a extensão. E a palavra balbúrdia só aparece quando os professores precisam assumir uma nova função, defensores intransigentes da importância da universidade. Defender a universidade pública, na verdade, é defender um patrimônio do povo brasileiro, né? É importante lembrar que as universidades, como elas se organizam no Brasil enquanto uma grande rede pública, elas são financiadas com o dinheiro da população por meio dos impostos e especialmente depois do sistema de cotas, que ampliou o acesso da população indígena, da população quilombola, negra, periférica. Hoje é fundamental que a população compreenda que a universidade é um lugar de produção de conhecimento, que ela melhora a vida das pessoas e ela melhora a vida da região onde ela está inserida. Então, defender a universidade pública implica, na verdade, defender um projeto de nação independente. Na pesquisa, no ensino, na extensão, nas funções administrativas ou nas lutas políticas, os professores universitários seguem pregando na vivência o que diz Paulo Freire, uma educação que não pode ser neutra, mas sim
uma ferramenta de prática de liberdade. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz. E a gente continua falando sobre este assunto aqui conosco, o professor Dr. Jackson Reis, ele que é professor do mestrado em ensino aqui da UESB e também do DFCH. Professor, boa noite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Obrigado. Nesse 15 de outubro, Dia do Professor, muito há que se homenagear a quem realmente constrói a educação nesse país, principalmente vocês da escola pública, da universidade pública. Mas fala um pouquinho para a gente, professor, quais são os maiores desafios em 2019 da educação pública? Olha, nós vimos pela matéria da nossa TV a importância da educação brasileira e da educação pública na vida dos cidadãos, né? Eu diria que hoje a gente tem muitos desafios. Esses desafios não são apenas de 2019, eles também são históricos. Mas em 2019 a gente vive, digamos assim, um ano muito atípico do ponto de vista do governo federal, de como isso tem implicado diretamente nos investimentos públicos, no caso específico da universidade, cortes de verbas para pesquisa, cortes de verbas para o campo da extensão. É impossível você avançar do ponto de vista da produção de novas tecnologias, de novos conhecimentos, se você não tem um investimento em educação. Quando eu falo educação, eu me refiro a uma perspectiva mais ampliada em todas as áreas de conhecimento, porque a universidade ela se constitui como tal, porque ela tem uma diversidade de áreas, tem programas de stricto sensu, tem formação em nível de graduação em diversas áreas, tem grupos de pesquisas também envolvidos na área de saúde, do meio ambiente, da educação mais específica, na formação de profissionais de educação. Eu costumo dizer assim que um patrimônio como a universidade, que desenvolve processos de formação permanentemente, ela provoca a mudança de gerações no presente, pensando sempre o futuro. Eu diria assim que um desafio específico no campo da educação básica, ainda brasileira, atual, e que tem que se complexificado nessa nossa realidade atual, é a alfabetização das crianças e das pessoas jovens, adultas e idosas no Brasil. Eu vou te dar só um dado, por exemplo, 6,7% ainda das pessoas a partir de 15 anos de idade, elas não sabem ler e escrever no Brasil. Isso dá um total, assim, um pouco maior do que 11 milhões de brasileiros. Se número muito grande ainda. É um país europeu, por exemplo, a gente poderia dizer, ou uma população maior do que um país da América Latina, alguns países que a gente tem com a população menor do que esta, né? E de outro modo também, na educação básica, a gente tem o desafio da alfabetização das crianças, né? Então a gente tem, por exemplo, em nível federal, a ausência de uma política de alfabetização pensada nesse direcionamento, no sentido de articular os entes federados, como eu costumo dizer, por exemplo, envolvendo a União, o Estado e o município de forma articulada em um sistema nacional de educação, capaz de lidar diretamente com essa problemática, porque veja, se você não consegue alfabetizar essas crianças no ensino fundamental, na educação média, elas não conseguem evoluir nos seus processos de formação, elas também não vão conseguir chegar à universidade, né? Isso implica diretamente também no nosso trabalho dentro das instituições públicas de ensino superior. Professor, falando ainda sobre esses grandes desafios da educação, mas a missão, o ofício, a responsabilidade do dia a dia, do fazer educação e formar, né, cidadãos, isso aumenta ainda mais a responsabilidade do professor diante desses desafios. Claro, porque assim, a profissão professor, a docência, ela na sua complexidade, ela envolve a produção de um saber específico. Então eu não posso ser professor se eu não domino determinado conhecimento em determinada área. A docência me exige um saber especializado. Seja a docência, porque hoje um dia em que a gente fala mais diretamente ao professor e à professora, mas em outras áreas também. Então eu não posso ser professor de matemática se eu não domino os conhecimentos de matemática. Então existe aí, então, do ponto de vista da nossa responsabilidade, de uma formação técnico-científica. De outro modo também, a gente não pode desvincular essa produção desse conhecimento durante uma formação em nível de graduação e na continuidade desse processo de formação a um compromisso social desses graduandos que estão conosco e nosso também.
Aí quando eu me refiro a um compromisso social, é aliar isso diretamente, por exemplo, à universidade, às escolas públicas, à universidade, aos hospitais públicos, à universidade, às questões ambientais e assim sucessivamente. Isso vale para a docência, porque a docência no âmbito universitário ela não pode se resumir ao ensino. É uma das nossas funções, é uma das nossas atribuições que nós temos que fazer e fazer muito bem e com qualidade. Ela tem que estar aliada à pesquisa, porque implica uma atualização direta do conhecimento. Quando nós fazemos pesquisa, nós também nos atualizamos na condição de orientadores, de professores que pesquisamos e também quem está diretamente vinculado ao nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, também nós temos a responsabilidade de não somente divulgar o que a gente produz aqui, mas produzir a partir de lá das demandas sociais, como eu costumo e gosto de entender a extensão. Ela é produzida a partir das demandas da sociedade, não necessariamente a partir do que Jackson deseja que a gente faça enquanto extensão. Mas sim da necessidade da nessa própria articulação. O nosso trabalho, o nosso ofício, ele vai se complexificando também, porque a gente tem que lidar com essas 3 dimensões dentro da universidade. A gente tem que trabalhar com o ensino, com a pesquisa e com a extensão de forma articulada, seja na graduação, seja no mestrado ou no doutorado, seja por dentro dos grupos de pesquisa, seja nos unidades, diretamente com as escolas, pesquisas mais de natureza implicada e colaborativas, porque isso para mim tem apresentado resultados mais diretos, inclusive, e você traz os sujeitos diretamente para a universidade, porque é esse lugar que é deles, na verdade. Com certeza. Bom, professor Jackson, para a gente encerrar nesse 15 de outubro, qual a mensagem que o senhor deixa em nome de toda a categoria de professores aqui da Universidade Pública, Universidade do Sudoeste da Bahia? O momento político brasileiro exige que nós continuemos a luta. É um movimento de muita resistência para não destruir a nossa universidade pública. Um movimento também de luta e, por sua vez, de luta coletiva e, ao mesmo tempo, de um esperançar freiriano, eu diria assim. Porque os desafios são tão grandes, mas a esperança a gente não pode perder. A esperança tem que nos mover como uma dimensão mais utópica, que é da nossa própria natureza, né? É da natureza humana. E eu costumo dizer também assim que nós docentes, nós professores temos um privilégio também, porque nós continuamos, como dizia o Paulo Freire e outros educadores, a viver em outras gerações. Eles continuam processos que nós também deixamos por aqui, né? Então eu desejaria que nós permanecêssemos com esse desafio da luta, da resistência coletiva, da resistência nessa contemporaneidade tão complexa brasileira em especial, e desse esperançar, né? Para a gente não perder isso de vista. Com certeza. Tá, então, o professor Jackson Reis, ele que é professor do DFCH da UESB e também professor do mestrado em ensino daqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor, muito obrigada pela sua presença e participação aqui no UESB Notícias, segunda edição. Volte mais vezes. Muito bem. Bom, e no próximo bloco a gente tem uma matéria especial sobre o simpósio de segurança no trânsito em Salvador. E o intervalo é bem rápido, não saia daí. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida, e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Simpósio discute segurança no trânsito em Salvador. O tema preocupa as autoridades de saúde do estado. Confira. Representantes do governo do estado e da Organização Mundial de Saúde se reuniram no primeiro simpósio internacional Trânsito Seguro. Entre os assuntos, experiências de sucesso dentro e fora do Brasil e ações de saúde e educação para reduzir o número de acidentes. A gente sabe, de maneira geral, em termos estatísticos, onde que vão acontecer, que horas que vão acontecer, com quem isso vai acontecer. Ou seja, são ações que efetivamente cabe uma ação científica, cabe uma ação
da gestão direcionada à redução dessa tragédia que a gente tem em nível global e também em nível nacional. De acordo com os dados da Secretaria da Saúde da Bahia, 40% das internações hospitalares decorrem de acidentes de trânsito. A primeira causa das mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Em 2019, mais de 1.400 óbitos já foram registrados no estado. Nós estimamos que na Bahia, só na Bahia nós gastamos mais de R$500 bilhão por ano entre custos diretos e indiretos com vítimas de acidentes de trânsito. Fora o que isso representa de obstrução aos leitos dos nossos hospitais, que ficam impedidos muitas vezes de fazer cirurgias eletivas programadas porque os leitos estão ocupados por acidentados. O trabalho mais importante é a prevenção. E a prevenção acontece na formação familiar. As famílias têm uma responsabilidade grande com a condução de que os jovens, os adolescentes e jovens passem a compreender o prejuízo disso para a vida pessoal e para o Estado e para uma sociedade. E a escola é um segundo espaço, um segundo momento, onde as leis de trânsito, a responsabilidade, a ética, deva ser tratado com muita responsabilidade. E o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. A primavera já chegou no seu canal 4.1.